Aleluia. Poder sentar. O louvor está liberado. Só meu digníssimo que fica ali comigo. Amém. Nós estamos em uma série e nós estamos falando sobre unção. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Nem eu que passei ontem, na sexta e ontem, o dia todo, em um seminário. E aí, hoje pela manhã, eu estudando. Eu não ganho. Obrigada, Nil. Hoje pela manhã estudando, né, que ontem à noite, quando eu cheguei, nós temos um grande inimigo da unção. Você sabe qual é? Cansaço. O cansaço, ele é o grande inimigo da unção. E aí, quando eu estava em um treinamento com Dainara na sexta noite, passamos o dia todo ontem em treinamento. E quando eu cheguei em casa, eu tentei pegar a palavra para tentar. O Senhor fez, não. Eu disse, Espírito Santo, me ajuda. Não, você vai descansar. Porque o cansaço, inimigo da unção, você não vai fluir. Então, quando foi 4:30 da manhã, aí viu um doce santo, Espírito disse assim, vamos acordar. Né? Já estava descansada para poder. E hoje pela manhã eu lembrei do pastor Raimundo, que ele esteve aqui na segunda-feira, na casa do pastor Fabrício, e passou lá em casa. E ele dizendo para mim assim, Vânia hoje está em um treinamento que começa às 8 da manhã e termina às 22 horas. Ao fizer, que tipo de treinamento é esse? Eu já sabia qual era o treinamento. Ele fez treinamento para profetas. Se uma mulher que já é cheia de conhecimento sobre profecia, ela para o dia todo para poder ser treinada como profeta, quanto mais nós, que não chegamos nem no meio da caminhada que essa mulher já chegou. E às vezes a gente diz, não vou não, porque é cansativo. Aí eu não vou domingo de manhã para a igreja não, porque ontem era dia de faxina e hoje pela manhã é cansativo ir para a igreja. É cansativo receber as bênçãos do Senhor? Não. Então estar na igreja também não deve ser cansativo. Eu tenho mais de 25 anos que recebi Jesus. E quando eu cheguei na igreja, eu inventei de entrar em um grupo onde eles eram os primeiros a chegar na igreja e os últimos a sair. Eu não sei porque o Espírito Santo está me levando a falar sobre isso, mas vamos seguir o rio. Né? Eu encostei em quem? Nos meninos de Nancy, Joel, Nívia, João. Aí tinha Juninho, né? Fabrício chegou logo depois. E nós éramos os primeiros a chegar na igreja e os últimos a sair. Sexta-feira, dia de sexta-feira à noite, nós não passávamos diante de uma televisão ou assistindo filmes ou indo para um cinema, não, nós passávamos no monte orando. Éramos apenas adolescentes e jovens. No sábado, quando a gente não tinha programação na igreja, a gente corria para o monte, não era, Dio? A gente corria para o monte. Ou a gente fazia 24 horas de jejum e oração, lá em casa, depois de casada. E sabe que isso marcou a nossa geração. Marcou tanto a nossa geração e para a gente não tinha cansaço. Eu chegava da escola meio-dia, tinha uma pia de prato me esperando e minha mãe dizia assim, você só vai para o ensaio na igreja depois que terminar de lavar os pratos. E eu tinha que terminar de lavar aquela piqueira de prato para poder ir para a igreja. Passava a tarde toda, tomava banho, corria de novo para a igreja para poder estar lá dançando na igreja. Sabe o que a gente precisa voltar para esse primeiro amor? De servir ao Senhor com esse amor, com essa, sabe? Com esse amor, com esse prazer de servir a Ele. Até coração das mulheres, eu não estou afim de não, porque eu já cheguei do trabalho agora às 5 horas e ainda tenho que tomar banho, tenho que tomar café para poder ir. Vem sem tomar café, vem sem tomar banho. Melhor é estar na presença dEle. E tem uma unção que só recebemos quando nós estamos no corpo de Cristo. Em casa nós não conseguimos receber. Amém? Fecha parênteses, vamos lá. Queridos, abra sua Bíblia em Salmos 92, versículo 10. Nós vamos falar um pouco essa manhã. Eu vou te dar uma base. O tema essa manhã é liberação de unção. E eu vou te dar uma base para que a gente possa chegar à liberação de unção. Amém?
Nós estamos em uma escola bíblica dominical, então é amanhã de ensino. Isso não quer dizer que não vai ter o mover dele também. Amém? As palavras traduzidas para unção na Bíblia tiveram origem a partir do ato de friccionar algo, como untar uma panela ou um escudo. Dessa forma, com o passar do tempo, a prática de aspergir óleo sobre alguém foi entendida como um ponto. Por isso, em todo o Antigo Testamento, em parte do Novo e no Novo, a unção está associada com o óleo. Então, quando veio a palavra unção para a palavra no Antigo Testamento, é como algo de friccionar. E hoje de manhã eu lembrei da Véia Bebé, a tia avó dos meninos, né, de Joel e de João e Nívia, que quando a gente ia fazer bolo, aí não se dava porque não tinha esse pincel lindo e maravilhoso que vocês têm hoje, né? Ainda na nossa época era aquele pincel de pintura mesmo, que a gente juntava a forma. Hoje não, hoje é de silicone, né? Hoje é de silicone, hoje é mais fácil até de limpar. No dedo, né, Dinha? Então, ela pegava com aqueles dedinhos que ela tinha. Gente, eu nunca vi ninguém untar uma forma com uma Véia Bebé. Com aqueles dedinhos dela bem lisinho, ela untava. Ela passava meia hora untando, mas ficava aquele negócio perfeito. Sabe por quê? Porque para o bolo fazer o efeito para o qual ele foi colocado naquele forno, e desenformar bem desenformadinho, precisava ser untado. Para a gente crescer em Deus e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas aqui na terra, nós precisamos da unção, porque é ela que nos capacita, é ela que nos deixa na forma certinha de cumprir o propósito. Assim como o bolo precisa ir para o forno, mas ele precisa estar com uma forma untada, a unção é que nos leva para o forno para nos deixar da forma certinha para cumprir o propósito. Amém? E lá em Salmos 92:10 diz: Tu aumentaste a minha força como de um boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Queridos, você vai ver em todo o Antigo Testamento o óleo sendo derramado sobre pessoas específicas, para que a unção do Senhor pudesse alcançar aquela, para dar capacidade a ela de fazer algo. Em 2 Coríntios 1:21 diz: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A unção é um elemento divino que tem como objetivo separar alguém para determinada função. Todos nós, quando recebemos Jesus, nós fomos ungidos pelo Senhor. Amém? Então a unção transmite habilidade divina para o cumprimento da missão confiada. Ela também é mencionada na Bíblia como o próprio Espírito de Deus, o poder de Deus ou a mão de Deus. Todas as vezes que você ler a sua Bíblia e tiver o Espírito de Deus, lembra de Jesus? O Espírito de Deus está sobre mim, unção. Aí ele vai dizer mais, ele diz sobre o poder de Deus. Quando fala o poder de Deus, está falando de unção. E quando diz a mão de Deus, está falando de unção. Lá em Ezequiel 3:14 diz assim: Então o Espírito elevou-me e me tirou de lá. Ou seja, a mão de Deus me tirou de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com sua forte mão do Senhor sobre mim. Isso está dizendo sobre unção. Ontem nós estávamos em um treinamento e falaram sobre Ezequiel. E Ezequiel, ele foi separado para ser sacerdote. Só que ainda ele tinha um processo para poder virar um sacerdote. Havia unção sobre ele, mas existia um processo para que ele servisse no templo. Só que nos meados desse processo para Ezequiel servir no templo, Israel foi levado como escravo para a Babilônia. E aí ele se vê longe do propósito que era servir
à casa do Senhor. E aí o Senhor pega Ezequiel, no momento em que ele está mais angustiado, e o leva. E diz: Ezequiel, vou te mostrar agora. E ele começa em espírito a ver um homem medindo o rio com uma vara. Ele diz: Ezequiel, eu não preciso de templos feitos por mãos de homem. Eu só preciso de alguém que esteja inclinado para ouvir as minhas instruções, para mergulhar em águas mais profundas. Eu ouvi tanto isso essa semana, mergulhar em águas mais profundas. Porque quando você mergulha em águas mais profundas, o barulho que está ao seu redor não te dá medo, não te causa preocupação, não te traz ansiedade, não te traz angústia. A unção também serve para isso. Você precisa estar tão cheio da unção do Espírito que não tem espaço para as vozes das circunstâncias, nem dos problemas, nem do que as pessoas dizem ao seu respeito. Então, hoje, decida mergulhar em águas mais profundas. Decida ser cheio do Espírito e da palavra. Amém? Então, para que serve a unção? O irmão Reagan, em um dos seus livros, ele diz assim: é a unção de Deus que capacita uma pessoa a ocupar um cargo para o qual Deus a chamou. Unção representa a presença do Espírito Santo capacitando alguém para alguma coisa. A capacidade não é sua. O dom não é seu. É uma mensagem que a gente ouve muito no Verbo da Vida. O dom não é seu. A capacidade não vem de você. Então você não é insubstituível. Se você não fizer, outro levanta e faz. Se Deus está falando com você, até quanto que Deus vai ter que precisar falar com você para você cumprir o propósito para o qual Ele lhe chamou? Quantas mais unções Deus vai ter que derramar sobre você? Até quando você vai ficar obeso de unção e não libera a unção para aqueles que precisam? Até quando você vai fugir, Jonas, do propósito? Até quando você vai abrir a sua boca para ficar dizendo: eu não tenho capacidade? Realmente você não tem, mas a capacidade que vem de Deus, através da unção do Espírito, te capacita para todas as coisas. É a unção de Deus que nos capacita. Ah, Vanessa, para você é fácil pregar. Não é não. Hoje de manhã eu estava com dor de barriga. Eu também me tremo, eu também fico nervosa. Mas sabe o que é que nos capacita? A unção de Deus. É a unção do Espírito Santo. É o relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo, é que Ele me capacita para todas as coisas. Se eu fosse dar ouvidos ao que eu ouvia, você é um problema. Aonde você chega, você causa problema. Era o que eu mais ouvia. E um dia eu me levantei e disse: não, eu sou a solução, porque Cristo habita em mim. E todos os dias você precisa lutar com as vozes contrárias que vêm no seu ouvido. E dizer: não, eu sou ungido, eu sou separado. Sabe, eu fui fazer uma prova e eu cheguei na sala e disse: Selma, eu não fui chamada para isso não. Ela disse: quem foi o mentiroso que te contou isso? Uma pessoa que nem crente é. Quem foi o mentiroso que te contou isso? Pois eu vejo em você uma grande assistente social. Quem foi que lhe falou ao contrário? Se você não clamar, as pedras vão clamar por você. Se você não fizer, a mula vai precisar falar com você para você cumprir o propósito. A Bíblia nos diz que é o Espírito de Deus que nos capacita com a unção dele. A unção não é uma experiência avulsa apenas para aquele que foi ungido. Se sinta bem. Não é só você se sentir bem que a unção vem, não. Não é só para você ter paz. Não é só para você se sentir amado, não.
Nossa, Deus está de olho em mim, ó. Deus falou comigo de novo. Até quando que Ele vai ter que continuar falando? Para você cumprir o propósito. Para você cumprir o chamado para o qual Ele te chamou. Não é para mim, não. É mesmo. Então Deus está enganado? Deus não se engana. Deus não se engana. Mas é a capacitação divina para realizar determinada obra. Em toda a Bíblia, todo aquele que desenvolveu e realizou algo para Deus, por mais simples ou complexo que fosse, não fez isso na sua força humana, mas debaixo da unção do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse povo da antiga aliança só tinha o Espírito sobre. Você tem dentro. Eu vou repetir. Moisés abriu o mar vermelho. Sabe por quê? Porque ele tinha unção sobre. Josué fez o sol parar porque tinha unção sobre. Você tem dentro. É por isso que Jesus disse que você faria obras maiores do que ele. Está chegando os últimos dias. E a igreja precisa ser resposta para o mundo, gente. Nós não podemos mais ser 007. Eu vou orar, a pessoa não vai nem receber. E daí? A unção que está em você capacita você para trazer uma palavra para essa pessoa e ela crê naquilo que você está falando. Em Isaías 61, diz: o Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. É na força do nosso braço? É pela unção do Espírito. Zacarias 4:6 diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não tem o poder de convencer ninguém, mas a unção do Espírito de Deus dentro de você consegue. Você não tem poder de curar ninguém, mas a unção do Espírito que está em você consegue. Você não tem poder de salvar ninguém, mas a unção do Espírito que está em você consegue. Não é por força, é pela unção do Espírito. 1 Coríntios 15:10 diz: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por um intermédio de mim. Paulo, o homem que escreveu a maioria das cartas que estão no Novo Testamento, ele diz: eu que fiz tantas coisas, mas não foi eu, mas foi por intermédio do Senhor. Ele sabia que se tirasse o Espírito dele, ele não era nada. Nós só somos por conta do Espírito, por causa dele. Sabe que tem muitos vendendo a unção que há sobre você. Eu sou o ungido, eu sou o profeta, eu sou o pastor. Quantas vezes nós estamos no rema como monitoria, e aí quando a pessoa chega e fez: como é seu nome? Pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal. E aí quando a gente às vezes vai chamar a atenção por causa da roupa: você sabe com quem você está falando? Com o apóstolo fulano de tal. Eu digo: não, estou falando com o filho de Deus como eu. Na sua identidade não tem pastor, na sua identidade não tem apóstolo, na sua identidade tem o seu nome. Nós fomos ungidos para servir, e não para ter holofotes sobre nós. Porque a unção que está sobre mim não é minha.
E se não é minha, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou fazer com ela. Ontem nós estávamos ouvindo um rapaz novinho, recém-casado. E ele estava dizendo assim, não, eu liguei para algumas crianças, né, que estão no auge aí, que estão cantando, e perguntei a elas como é que eu fazia para trazer elas para aqui, para Salvador, para o pescador de crianças. Uma cobra 10 mil, a outra 20 mil, e se o evento for pago é 30 mil, não sei quem cobra não sei quanto, não sei quem não sei cobra não sei quanto. E ele disse, sabe quem é que são os errados? Não são eles não, somos nós que somos igreja e pagamos para poder isso acontecer. A Bíblia diz que aquilo que você recebeu de graça você tem que dar. Eu não estou dizendo que os custos de levar um ministro para um lugar e outro, a igreja não tem que arcar, tem. A Bíblia diz que quem ministra a palavra é digno de honra. Então eles merecem receber uma oferta, não um cachê. Tem profetas que para poder pregar, eu quero 10 toalhas vermelhas, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí quando vai pregar, prega e ainda está roubando dinheiro do povo. E está levando a unção profética ralo abaixo, por causa que não tem maturidade para lidar com a unção que o Senhor deu sobre ele. Ele não tem maturidade de vir um irmãozinho que está lá no cantinho da igreja orando e vir orar por ele. Ele vai dizer logo assim, não recebo, porque o profeta aqui sou eu. É Deus que vai tirar a unção dele? É as atitudes, porque Deus não dá e tira. São as nossas atitudes que fazem com que a unção que nós carregamos, ela vá para ralo abaixo. Não é sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele. Se Joel sabe tocar um teclado, não é porque é mérito de Joel, não é porque a unção de Deus o capacita para isso. Eu lembro de Samuelzinho muito pequenininho, pegando a bateria e tirando seus primeiros ritmos, e todas as vezes eu dizia para ele, não é sobre você, é sobre ele. Todas as vezes que vem um elogio para mim, eu digo assim, não é sobre mim, irmão, é sobre ele. Essa semana eu estava conversando com alguém e ela me pediu algo, ela fez, poxa, você é top. Eu disse, não, Cristo em mim. Cristo em mim. Porque se tirar Ele de mim, não sobra nada. Não tem habilidades. Não tem. Amém? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o óleo era entendido como santo. Então ele simbolizava o Espírito de Deus. Aí você pode me perguntar, então é por isso que hoje nós não usamos óleo ungido? Yes. Nós não usamos o óleo como na Antiga Aliança, porque entendemos que era falando, simbolizando o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós e sobre nós. Amém? E na Antiga Aliança, esse óleo só era derramado em pessoas específicas para obras específicas. Uma delas era para os construtores do tabernáculo. Lá em Êxodo 31 diz, o Senhor disse a Moisés, veja, escolhi especificamente Bezaleel, filho de Uri e neto de U, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio em artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Então havia uma unção específica na Antiga Aliança para que essas pessoas desenvolvessem um bom trabalho. Tem hora que ele está agoniado lá em casa para fazer uma arte. Eu disse, pede ajuda do Espírito Santo. Ele capacita. Às vezes quando a gente pede alguma coisa, quando eu era criança, eu fui ensinada a pedir a São Longuinho. Hoje, e às vezes nem achava,
Hoje eu peço o Espírito Santo. Espírito Santo eu guardei em algum lugar, mas nesse momento eu não lembro onde eu guardei. Como eu tenho uma mente de Cristo, o Senhor vai me dizer onde é que está, porque o Senhor é maravilhoso e está aqui para nos ajudar. E Ele vai direcionando para o lugar certinho e a gente acha. E é igual a viúva ou a solteira que está lá procurando a sua dracma. E ela acha, ela faz o quê? Uma festa. Não é assim? Então a gente precisa entender que há uma unção específica nas nossas vidas. Ah, Vanessa, mas eu não sei qual é o chamado da minha vida. Você tem uma unção específica para ir e pregar o evangelho para toda a criatura. É um chamado universal. Todos nós fomos chamados para isso. Não, eu sou professor, eu sou mestre, fui ensinada só para ensinar. Não, você também foi chamado para pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? Os outros eram juízes. Juízes 3:9 diz: mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, Ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele se tornou juiz de Israel. Otiniel guerreou contra Cusã, rei de Arã, e o derrotou. Porém o Senhor o entregou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Otiniel foi chamado o primeiro juiz em Israel. Foi levantado, foi ungido para isso. O último foi Samuel. Deus acaba com juízes com Samuel. Mas o primeiro é Otiniel. Deus dá capacidade, habilidades a Otiniel para julgar o povo de Israel como juiz. O outro era rei. 1 Samuel 10:1 diz: Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. E Deus ungia com o óleo, com a unção do Espírito, especificamente os profetas também. 2 Reis 3:15 diz: agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor, ou seja, a unção do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Essas pessoas eram ungidas para algo específico. Então, ela tinha habilidades para algo específico. Amém? No Novo Testamento, a gente precisa compreender e saber que os seguintes termos são sinônimos do Novo Testamento: unção, poder, virtude, Espírito e Espírito Santo. Todas as vezes que você vê Espírito sem o Santo, mas com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você vê com E minúsculo, ou é espírito humano ou espírito demoníacos. Mas com maiúsculo é o Espírito Santo de Deus que está se referindo. Então, quando a Bíblia vai nos dizer, né? Não sai do lugar, não. Aleluia. Estou parecendo Lu, eu estou elétrica. Então, para compreender melhor, então, toda vez que você vê a palavra unção, poder e receberá virtude, tudo isso fala de unção. E no Novo Testamento, ele vai nos ensinar que tem 3 tipos de unção. Primeiro, a individual, que é a unção que permanece dentro do crente após o novo nascimento. E, segundo, dos ministeriais: profeta, apóstolo, pastor, evangelista e mestre. E eu hoje quero, sabe, Jamile começou isso, estava ardendo no meu coração, que se levante os evangelistas. Nesses últimos dias, os evangelistas precisam ser. O João Batista precisa se levantar nesses últimos tempos. Sabe por quê? Precisamos preparar o caminho para o arrebatamento da igreja. João Batista veio para preparar o caminho para Jesus vir cumprir o propósito dele. Nós, como igreja, estamos preparando o caminho para que a igreja seja arrebatada. Você deveria celebrar mais com isso. Aleluia. Melhora esse microfone, amor. E o terceiro é coletiva. É a unção manifesta
quando vários cristãos se reúnem e concordam em um mesmo propósito. Amém? Quando você nasce de novo, você recebe a primeira unção, que é a unção de nascer de novo e o Espírito habitar dentro de você. Mas você recebe uma unção sobre você, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a unção sobre nós que nos capacita para o ministério, que nos capacita para fazer toda a boa obra, que nos capacita, sabe, para poder a gente ter habilidade para algo determinado. Eu estava conversando com algumas mulheres na fila enquanto eu estava para entrar no treinamento. Ela fez: nossa, eu acho tão caro essas coisas que vendem aqui. Eu fiz: eu posso te dizer uma coisa que é mais barato? Não que não seja de grande valor, mas você consegue mais rápido fazer essas coisas. Ela, como eu digo, pede ajuda do Espírito Santo. Ela parou e fez assim: e eu disse: pois é. O pior pano de prato que tinha na aula de educação artística na escola era o meu. E hoje eu tenho, o Espírito de Deus me deu a habilidade para trabalhar com emborrachado. E eu faço coisas que quando eu faço assim: uau, o Espírito Santo tinha que ser o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não conseguia fazer não. E eu e Tainara pegava as peças e saía olhando e dizendo: Espírito Santo, você vai me ensinar a fazer. Não é que eu não estou valorizando o que o meu irmão está fazendo, mas nós temos capacidade para fazer algo. Você, essa vida que você, sabe, a vida toda, você já imaginou fazer laços? Nunca na vida dela. Leila sempre foi para o lado de doce, de fazer bolo, porque o bolo de Leila, meu Deus do céu. Eita Jesus, eita meu pai. Nunca mais eu recebi um bolinho desse. Mas a indireta, né, viu, né? Mas Leila sempre foi para o lado dos doces. Sempre foi boa de bolo. Aí Jesus vem e diz assim: vamos providenciar, vou te dar habilidade para outra coisa. João começou na igreja, não tocava teclado. Aí Jesus falou assim: não, eu vou te dar habilidade para você tocar um contrabaixo. Entende? Eu te dizer uma coisa para você. Eu não entendi naquele momento por que Deus estava me dando habilidade para fazer as coisas com emborrachado. Depois que eu entro no departamento infantil, aí a ficha cai. Nossa, eu precisava dessa habilidade para poder construir recursos para poder ajudar o departamento infantil. E enquanto eu estava na fila do treinamento, a mulher fez: você faz tudo isso? Eu disse: faço. Ela fez: mulher, me dê seu telefone aí, porque agora eu não vou mais encomendar na mão dessa mulher nenhuma. Vou encomendar, porque você já disse, meus filhos, eu também sou. Vou encomendar na sua mão. Habilidades, queridos. Habilidades que Ele nos dá, capacidade que Ele nos dá. Amém? Deus quer que recebamos uma nova unção. A Bíblia, ela está repleta de expressões como cheias do Espírito. E isso quer dizer que nós devemos nos manter sempre cheios do Espírito, recebendo uma nova unção que nos capacite a cumprir o propósito de Deus para nós aqui na terra. A Bíblia diz assim, ó: se encha uma vez só do Espírito, tá bom. Tá assim? Não. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós precisamos de uma nova unção todos os dias nas nossas vidas, para trazer uma capacitação todos os dias nas nossas vidas. Pô, eu quero pegar aquela receita para fazer, não sei. Espírito Santo, você é meu amigo, me ajude, me oriente. E sabe que fica melhor até do que está lá na internet? Fica mais saboroso, porque tem a unção do Espírito naquele lugar. Não, porque só tem precisa de unção do Espírito para quando orar por alguém. Não, é para servir na sua casa. É para deixar a sua casa organizada. É para criar seus filhos. É para saber tratar seu marido bem na hora que ele está lhe pirraçando. É para tratar... Calma, marido. Calma, marido. É para tratar bem sua esposa quando ela está rixosa. Quando ela está a fim de reclamar. Aí a unção te capacita para chegar. Ô, minha neguinha, vem cá, meu amor. Eu estou aqui para te ajudar, se acalme. Eu estou do teu lado. Sabe, a unção de Deus te capacita para quando o teu marido estiver abatido, você ser a força que ele precisa. Tem muita gente querendo fazer missões.
querendo cumprir chamado fora, é maravilhoso. Mas a primeira missão que nós temos é a nossa casa. O primeiro chamado que nós temos são os nossos filhos. Porque o que tem de crente, de pastores, de apóstolos, de mestres, de profetas, com os filhos desviados. Porque o chamado fora é mais importante do que o chamado dentro. Se eu não prestar para servir os meus filhos, eu não presto para ninguém. Eu não sirvo para ninguém. Se os meus filhos não puderem abrir a boca e dizer: a minha mãe é ungida, a minha mãe é uma mulher de oração, a minha mãe é uma mulher que lê a palavra, não adianta eu estar em cima desse altar pregando para vocês. Porque eu preciso ser exemplo na minha casa. Eu preciso primeiro fazer missões e ser capacitada por Deus para isso. Porque se eu não fosse chamada para ser profeta, se eu não fosse chamada para ser líder do departamento infantil, eu estava satisfeita em ser mãe. Todos os dias eu digo: para isso eu nasci, para ser mãe. Tem uma cunhada de Wilton que ela olha para mim e fala assim: Nessa, tu nasceu para isso, Vilma. Para quê, Vilma? Para ser mãe. Entende? Você tem uma capacidade de Deus, não só para subir no altar e pregar, não só para ir para as nações, não só para poder ir em outra igreja para ministrar a palavra, não só para poder impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Os primeiros enfermos a serem curados têm que ser os da casa. Jesus chega na casa da sogra de Pedro, tinha uma multidão do lado de fora esperando ele. Ele fez: mas espera aí, primeiro eu tenho que servir os da casa. Vai lá, ora pela mulher para que ela pudesse levantar e servir a eles. Se eu não sou bom, se eu não tenho unção de Deus para hoje dentro de casa, eu não vou ter para ninguém. Sabe por quê, queridos? Máscara a gente só consegue sustentar por um pouco tempo. Não se consegue sustentar máscara por muito tempo. Quando alguém vem e diz assim: ai, Vanessa, assiste esse homem aqui, esse homem é ungido, é um homem de Deus. Eu fiz: me dá o nome da mulher, da esposa dele e dos filhos. Deixa eu ver como é que ele trata a família dele. Depois que eu vejo como é que ele trata a família dele, eu digo: é um homem de Deus. Esse sim é um homem de Deus. Porque o legado que nós vamos deixar não é o tanto que ministramos, não é o tanto que curamos, mas o que nós fizemos com a nossa família. Aleluia, eita glória. Está Jesus bom. Deus quer que recebamos uma nova unção, estejamos cheios do Espírito Santo. Então, primeiro, nós precisamos estar cheios da sua palavra. O Espírito sem a palavra é só rebuliço. Eles precisam andar juntos. A palavra, eu preciso estar cheio da palavra. Porque quando a adversidade vier, o que vai saltar da minha boca é a palavra e não a circunstância. É a palavra e não a enfermidade. É a palavra e não o problema. Se eu estou cheio da palavra, Satanás perde comigo. Se quebra comigo. Fazer que nem o pastor Ramon, se lasca comigo. Sabe por quê? Porque um crente cheio da palavra, quando a boca dele abrir, não vai haver murmuração, mas a palavra. Aleluia. Lá em Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua e aconselhe mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no seu coração. O problema vem, a gente diz: obrigada, Pai, porque o Senhor é o meu bom pastor e nada me custa. Obrigada, Pai, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, supre as minhas necessidades. Sabe, ultimamente eu pego as declarações que às vezes tem no grupo do Telegram do Rema. Quem tem Telegram e puder entrar no grupo do Rema, oh, minha filha, e só sai palavra de vida. Pode a lágrima estar até descendo, mas da minha boca não vai sair murmuração. Da minha boca não vai sair reclamação. Não, não pode. Porque de uma fonte,
daqui não pode jorrar duas águas, duas fontes de água, só pode jorrar uma. Amém? E a Bíblia, o Senhor nos diz que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser fervorosos no Espírito. Romanos 12:11 diz: nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Em Efésios 5:17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não é papel do Espírito Santo, é seu. Quando você busca, Ele derrama. Se você pegar esse copo e colocar debaixo da torneira sem abrir, ele vai ser cheio. Mas quando você tem uma ação correspondente, o copo transborda. Enchei-vos da palavra e do Espírito. É eu ler a palavra todos os dias, meditar nela, nem que seja um versículo, mas que eu passo o dia todo remoendo aquele versículo, ruminando aquele versículo, até entender o que a palavra quer me dizer para mim. Depois entro no meu quarto, fecho a minha porta e vou orar em outras línguas, para que eu mesma me edifique. Porque é isso que Paulo diz: aquele que ora em outras línguas, ele ora para edificação de si mesmo. Nós precisamos nos encher do Espírito. Não é nos encher de redes sociais. Não é nos encher de notícias ruins que estão acontecendo no mundo. Sabe que eu me recuso a ouvir notícias ruins? Sabe por quê? Porque a unção de Deus que é sobre mim é muito valiosa para eu deixar ela escorrer pelo ralo. Toda vez que vem uma notícia, que o pessoal lá na sala começa a conversar, onde eu faço estágio, que eles começam a falar notícia ruim, eu disse: gente, espera que eu vou aqui e volto. Aí eu saio, vou para o banheiro e fico lá andando dentro do banheiro, orando em outras línguas. Aí depois eu volto. Porque a unção de Deus na minha vida é muito valiosa para eu deixar sair pelo ralo com preocupação. E sabe que a gente precisa estar cheios do Espírito para não dar lugar a essas coisas? Você vive em que mundo, Vanessa? Eu vivo no mundo celestial. Prefiro as notícias do céu. Porque o diabo pode até estar fazendo, mas ele está fazendo muito mais do que ele. Ah, porque está tendo surto de novo da Covid. Pode vir o surto que for. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua dando saúde divina. Melhor do que cura, queridos, é andar em saúde divina. Vou repetir, melhor do que cura é andar em saúde divina. Jesus pagou um preço da cruz para você andar em saúde divina. Nós não podemos viver uma vida de milagre em milagre, não. A bênção do Senhor, ela precisa correr atrás de nós. Nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Então falta doença, essas coisas não podem existir. E ainda que venham, elas têm que sair. Elas não podem permanecer. O apóstolo, o reverendo Kenneth Hagin fez: um passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas ele não pode criar ninho. O dia mal pode até bater na nossa porta, mas quando nós estamos cheios da palavra e cheios do Espírito, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que ter uma virada de chave. Algo tem que acontecer. Aleluia. Estudiosos do grego dizem que no grego literal a palavra enchei-vos do Espírito na verdade significa estar sendo cheio do Espírito, tornar cheio, completar, preencher até o topo e preencher até a borda. Eu não vou fazer isso aqui para não molhar aqui. Mas sabe, se cheio do Espírito é você deixar até transbordar. Até transbordar. Eu não posso subir
pegar o meu instrumento e tocar, sabe? E fazer como se fosse, não, é só um instrumento. Não. O Senhor te capacitou para que através desse instrumento pessoas sejam curadas. Pessoas possam receber da unção do Espírito. E o louvor não é a parte que não tem tanto valor na igreja, não. É essencial, cada parte do culto é essencial. A palavra de ofertório é essencial, os avisos são essenciais, o louvor é essencial, a palavra é essencial. Tem muita gente que às vezes fala assim, não, eu vou para a igreja, mas eu vou esse horário aqui, porque eu já chego na hora da palavra, porque é a parte principal do culto, é a parte mais especial do culto. Aí deixa de receber palavras proféticas na hora do louvor. Deixa de se conectar com o Espírito de Deus na hora do louvor, de engrandecer o nome dele. Aí sai daqui obeso e não derrama em ninguém. Não faz, não sabe? Não desenvolve. Aí só quer igual uma criança mimada ter Deus para futucar os seus bolsos, porque não sabe render adoração a Ele, não sabe render louvores a Ele. Aleluia. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele está encorajando os cristãos a permanecer sendo cheios, ou seja, ter continuamente a unção fresca em suas vidas. E sabe que você precisa estar cheio para liberar a unção? Ninguém dá daquilo que não tem. Ninguém pode derramar sobre alguém aquilo que não tem. Jesus chega naquele tanque e senta e diz para aquela mulher samaritana, dá-me de beber. Ela, como é que você quer beber? Você não tem nem onde beber. Ele disse, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, e a água que eu vou lhe dar, você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher não era prostituta, não. Aquela mulher foi abandonada pelos maridos que ela teve. E ela disse para Jesus, ela disse assim, vai, busca seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele fez, disseste bem. Tivesse sim, porque o que você está agora nem marido seu é. Você inventou de se juntar com ele. Jesus está dizendo para ela assim, o que você está querendo, o que você quis de todos esses maridos, eu tenho para lhe dar. Ser amada, não é? Eu estou aqui para isso. Sabe por que Jesus é chamado o Cristo ungido? Porque ele sabia o que era ter relacionamento com o Espírito de Deus. Ele sabia o que era ter relacionamento com o Pai. E ele sabia que ele só podia fazer o que ele fez e o que ele continua fazendo pela unção do Espírito de Deus. Sendo cheio. E Jesus saía para orar. E Jesus saía para orar. Até na hora que estava perto dele ir, para poder ser crucificado, ele podia ter fugido. Mas não. Ele foi orar. Ele foi para a fonte. Ele foi para aquele que sabia que ia fazer ele não desistir do propósito que ele tinha para a sua vida. Sabe quando Pedro está lá, pesca a noite toda e não consegue pegar nada? Jesus vem e fala assim, Pedro, me empresta seu barco, deixa eu pregar, depois eu vou te dizer o que você vai fazer. Vá, agora lance do lado certo, Pedro. E a Bíblia diz que ele pescou tanto, que o outro barco precisou vir para ajudar ele. É pela palavra e pelo Espírito que nós temos capacidade. Jesus não era pescador, mas a unção do Espírito nele o deu capacidade para dizer para Pedro, Pedro, você pescou do lado errado, vou te mostrar qual é o lado certo. Ensinando até quem acha que sabe demais. A unção de Deus nos capacita. Sabe para quê? Para a gente chegar diante de grandes homens que se acham os grandes intelectuais. E você chegar com a sua simplicidade debaixo da unção do Espírito e ensinar algo que eles não sabem. Que acham que sabem. Mas você chega diante dele e quebra aquilo que ele sabe. Eu olho hoje Tarsus, um grande homem que ele fala muito sobre apologia, né? E sobre a defesa da fé. Era um ateu.
Mas um dia, o Espírito Santo chegou e quebrou. Hoje o homem está diante das faculdades, de grandes professores de faculdade, ensinando dentro da ciência que Deus existe. Ensinando dentro da ciência que tudo que Jesus fez foi real. Comprovando. Ei, é porque ele estudou muito, é porque não é a unção de Deus que o capacitou para isso. Claro que ele estudou, porque Deus foi dando diretrizes a ele do que estudar. Porque a unção de Deus capacitou ele para isso. Tem muita gente aí fora das religiões africanas, de matriz africana, que se dedicam a ser cheias de demônios para produzir músicas, para produzir livros, para ensinar as nossas crianças de que o demônio é bonzinho, de que quando papai e mamãe batem nele, o demônio pega o tridente e enfia em papai e mamãe. Tem muitas pessoas com a mente vazia, que Satanás chega lá e o enche e diz assim: vai lá, pega uma arma, vai entrar na escola e sai atirando todo mundo. E eu e você, que temos o Espírito Santo dentro e sobre nós, precisamos estar cheios para produzir boas coisas. Deus não te chamou para ficar em 4 paredes, não. Dentro de uma igreja só se enchendo e ficando gordo espiritualmente. Deus te chamou para que você vá lá para fora e pregue o evangelho para quem está lá fora. Chegou o tempo da igreja ir para as escolas, porque os satanistas nos Estados Unidos estão querendo entrar nas escolas para dar aula de satanismo. Chegou o tempo do povo de Deus que é ungido, cheio da palavra e do Espírito, ir para frente dos bares e pregar o evangelho. De ir para as universidades e pregar o evangelho. Porque quem criou a faculdade foi Deus, não foi Satanás, não. E o diabo só é imitador das coisas. Não tem nem capacidade de criar nada. O diabo não tem capacidade de criar nada. Ele só é um imitador. Chegou o tempo da gente entrar nos hospitais e dizer: ó, Jesus continua curando e pode te curar. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu tenho um filho, eu tenho um marido, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo? Quanto tempo você passa diante de uma Netflix? Pegue seu celular. Você tem um aplicativo aí que mostra quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa no YouTube vendo besteira. Eu não estou dizendo a você que você não possa ver. Pode. Claro que a gente também precisa de um momento de lazer, um momento de distração. Claro que precisamos. Mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. Eu já não posso acordar de manhã vendo besteira. Eu não posso acordar de manhã e não falar com Ele, não ler a sua palavra e não buscar. Sabe que eu amo meus momentos, às vezes, sozinha em casa pela manhã. Eu pego minha caixinha de som, eu boto bem alto. Eu não sei cantar, não vou mentir, não sei. Por isso que eu prefiro ficar sozinha, tá vendo? E sabe que eu começo a cantar, eu começo a adorar. E sabe que a arrumação da casa flui até mais rápido. E eu começo a fazer as coisas, e quando eu vou ver, eu digo: nossa, ainda é 9 horas. Menino, foi rápido. Daqui a pouco boto comida no fogo. Quando o Joel está em casa, eu prefiro não fazer. Sabe, mas é tão maravilhoso. Você passa o dia tão bem que quando a notícia ruim chega, você vai dizer: é isso? Ô diabo, bateu no lugar errado. Você é tão pequenininho diante do meu pai, já está resolvido. Nem vou dar ibope para isso aqui. E sabe por que a gente precisa essa unção de Deus é liberada sobre as nossas vidas? Para nos capacitar. Porque está lá em Lucas, no capítulo 4.
Abra comigo, por favor. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso foi Jesus diante da sinagoga, abrindo as escrituras e lendo sobre isso. Aí vocês dizem: não, mas ele está falando de Jesus. Então Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, é com você também. E se você parar para esmiuçar esse texto em Lucas 4:18, vai dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aprendemos aqui a necessidade absoluta da pessoa e da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Pois Ele me ungiu. Jesus é ungido absoluto. Portanto, a unção do Espírito Santo de fato pertence a Cristo. E a unção que temos hoje vem por meio de sua autoridade. Cristo nos deu autoridade sobre a terra. Então nós somos ungidos. Amém? Para evangelizar os pobres. Esses pobres não são aqueles que estão passando fome, são os pobres de espírito. São os que necessitam da palavra de Deus. São aqueles que estão no mundo achando que são felizes, mas não são. Que acham que tem tudo, mas não tem nada. Estava vendo um vídeo de um rapaz. Ele ainda está com os trejeitos, porque não é fácil. E ele vem para Jesus e precisa tirar o silicone que ele colocou nele mesmo. Ele é até magrinho, uma coisa mais bonitinha, bichinho. Não é bonitinha, não é não. É bonitinho, sinônimo de feio, tá? E ele diz assim, a pessoa fica: quando é que você vai parar? Quando é que você vai engrossar a sua voz e falar como homem? Ele fez: calma, o Espírito Santo está fazendo a obra em mim. Mas ele decidiu voltar a ser aquilo para o qual ele nasceu, ser homem. Esses são os pobres de espírito, que precisam da unção de Deus que é sobre as nossas vidas. Para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O pecado quebra o coração, ou então é responsável por ele estar quebrado. Só Jesus pode curar esse mal. Para a medicina tem o paliativo, para quem está com depressão. Mas para Jesus tem a solução. A medicina tem os paliativos, tem as terapias. E louvado seja Deus pelos psicólogos, né, Mili? Louvado seja Deus por eles que param para nos ouvir, sem nos acusar, mas nos mostrar. Ainda mais quando é crente. Quando é crente, então ainda é melhor ainda. E como diz o psicólogo Dr. Jonatas, né? Ele diz que as emoções são para ser sentidas. E a gente aprender a lidar com elas. Mas tem muita gente aí fora que não sabe lidar com as emoções. E Jesus vem para poder trazer cura nas nossas emoções também. As nossas emoções existem para nos levar para perto de Deus. Para entender que a capacidade vem dEle. Amém? Enviou-me a curar os... Eita, vai eu. Quebrantados de coração. A apregoar a liberdade aos cativos. Deve-se observar que ele não diz libertar os cativos, mas sim apregoar a liberdade, que se refere à cruz. Ele não está falando de libertar os cativos, está dando lhe dar liberdade. Porque se fosse para libertar os cativos, era abrir as prisões. Mas tem muita gente que está precisando de liberdade dentro delas. Liberdade dos vícios, liberdade da pornografia. Você sabia que tem crianças que estão precisando ser libertos por Jesus, livres por Jesus?
Nós ouvimos relatos de crianças de 6 anos chamar um tio no departamento infantil e dizer assim: tio, eu estou viciado em pornografia. 6 anos. De uma criança de 7 anos estar dentro da igreja com a Bíblia aberta e com uma revista pornográfica também dentro da Bíblia aberta. Existem pessoas que precisam ser livres. Liberdade. Uma vez eu ouvi a Heloísa, que já veio aqui, já pregou, e ela dizendo assim para mim: Nessa, um rapaz da faculdade disse que a gente que é crente, a gente não tem liberdade. Eu perguntei a ele por quê. Vocês não podem beber, vocês não podem ir para uma festa, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Ele fez assim: não, Jesus não me proíbe disso não, mas eu decidi não fazer. Isso é liberdade. Porque não é a bebida que diz o que eu tenho que fazer. Não é a droga que diz o que eu tenho que fazer. Isso é escravidão. Isso é não ter liberdade. Eu tenho liberdade, sim, mas eu decido, por amor a Ele, a não fazer. Por amor a Ele, eu decido a não fazer, a não pecar. Por amor a Ele, eu decido amar o meu próximo, amar a quem me persegue, a tratar bem quem fica me caluniando e que enfia o punhal nas minhas costas. É decisão. Isso é liberdade. Ter poder de decidir se sim ou não. Restaurar a vista aos cegos. O Evangelho abre os olhos dos que estão espiritualmente cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. Isso aqui quer dizer que são os acasos da vida que acontecem diariamente na vida. Às vezes colocam as pessoas numa prisão mental ou espiritual. Só o Senhor, por meio do que Ele fez na cruz, pode abrir as portas dessa prisão. Porque é tão difícil para mim. Toda vez acontece a mesma coisa. Porque só eu que tenho que pagar esse preço. Prisões mentais que nós precisamos, Cristo, através da cruz dele, nos liberta. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Acredite que Jesus entregou essa mensagem nos primeiros dias do ano jubileu, ou seja, nos primeiros dias que já estava se aproximando. Eita Jesus! Queridos, nós precisamos anunciar o ano aceitável do Senhor, para que as pessoas recebam Jesus. Nós não podemos ter vergonha de pregar o Evangelho. Nós não podemos ter vergonha de falar o que Cristo faz através das nossas vidas. Nós estávamos ouvindo ontem a última palestra e ela dizia assim: nós fomos para um território, né, de um povo que os últimos cristãos que foram lá e foram pregar o Evangelho foram mortos. Aí ela disse: nós ficamos sabendo disso quando nós já estávamos lá. Não, eles nem iam, né? Eles são hinduístas, não foi isso que ela falou, uma coisa assim, né? Um território aí em cima de uma montanha, e é um povo muito sofrido por causa das guerras, né, das invasões. E ela disse: Jesus, como eu vou pregar o Evangelho sem falar do Senhor? Sem abrir a boca para falar do Senhor? Ele disse: haja como eu ajo. Seja eu. As suas atitudes vão falar muito mais do que as suas palavras. E na hora que eles foram embora daquele lugar, o líder daquela tribo chegou para ela e falou bem assim: vocês podem voltar quando vocês quiserem. As portas estão abertas, porque vocês trouxeram uma paz para nós que nunca mais nós tínhamos sentido. Vocês trouxeram um amor e uma paz que nós precisávamos, que já tem tempo que a gente não sente por conta das guerras que nós já passamos. Seja a Bíblia que o mundo quer ver. Tem atitudes correspondentes com as atitudes de Cristo e com a sua palavra. Você não veio para julgar o mundo, não é o seu papel. Você não veio para julgar as pessoas, não é o seu papel. Você veio para amar as pessoas. Você veio para trazer liberdade aos cativos.
Você veio trazer visão àqueles que estão cegos espiritualmente. Em amor. Em amor. Maria entra, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos e diz assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela fazer isso. Ele fez, pois bem, não tire dela aquilo que foi específico para ela, sabe por quê? Eu cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não lavou a minha cabeça, você não me honrou, mas eu vim foi para ela mesmo, para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de cura mesmo, que precisam que os seus olhos espirituais sejam abertos. Deus te deu unção e capacidade para alcançar outros. Eu vou repetir, Deus te deu unção e capacidade para alcançar outros. Deus te trouxe, Rita, para psicologia e para pedagogia, não para ser uma psicopedagoga só, mas para as crianças que passam por você, elas sejam tocadas pelo Espírito de Deus. Porque tem muita gente que faz o que você faz pelo dinheiro, mas você não faz pelo dinheiro. Você faz porque é uma habilidade em você em amar crianças, em ter paciência de ensiná-las. Porque nas suas mãos chegam crianças que não sabem ler e saem lendo. E Deus está falando para você hoje, vai vir uma unção nova de capacitação, sabe para quê? Para vocês realizar o seu sonho mais rápido. Porque você acha que é só para alugar uma sala do lado. Não. Vai ser um projeto onde vai alcançar muitas crianças naquele lugar. Eu queria que os jovens e adolescentes ficassem de pé, por favor. A palavra do Senhor diz que a força da igreja está nos jovens. Vocês sabiam disso? Não, vocês não estão me ouvindo. Vocês sabiam disso? Vocês estão aqui? Aleluia. Oh, glória. Eu sei que a palavra nos faz refletir, mas tem ação correspondente a ela. Amém? Eu queria que os jovens e adolescentes olhassem para essas cadeiras vazias. Vocês estão vendo essas cadeiras vazias? Eu tinha apenas 16 anos quando eu comecei minha primeira célula. Eu não fui treinada para isso. Me jogaram lá. Não tem, só tem tu, vai tu mesmo. 16 anos. Alguns meses que eu tinha perdido minha avó. E aí minha mãe tinha a casa dela e eu comecei a fazer a célula naquela casa. Não tinha uma sexta-feira que não tinha um jovem, um adolescente recebendo Jesus. Não tinha uma sexta-feira que não tinha salvação na nossa célula. E sabe, a sede e a vontade de ganhar almas para Jesus era tão grande. Não, porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, poxa, a quantidade que ela tem. Não, era a fome e sede de libertar essas pessoas do império das trevas e trazê-la para o reino de luz. Sabe quem vai encher essa igreja? São vocês. Nos dizer lá em 1 João 2,19, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que desde o princípio, Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês já venceram. Não está no futuro não, está no presente, no passado. Venceram, está no passado, o maligno.
1 Timóteo 4,12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 2 Timóteo 2,22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Para de perder tempo com redes sociais. Para de perder tempo com o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Vocês não são aborrecentes. Vocês são ungidos. E Claudinha falava no dia do aniversário da igreja, e ela dizia sobre o avivamento. E isso é uma coisa para você: o avivamento já está acontecendo, meus filhos. Nós temos adolescentes aqui que estão pregando o evangelho na sala de aula, e a turma está aceitando Jesus. Não, queridos, vocês não estão aqui, não estão ouvindo o que eu estou dizendo, não. Não leva a palavra como algo normal, não. Não leva o que Deus está fazendo como algo normal, não. Porque se eu estivesse aqui dizendo: o Covid está matando, vocês estavam tudo desesperados. Mas eu estou dizendo que o avivamento está acontecendo dentro da nossa cidade, na sala das nossas escolas. Jovens estão se levantando. Mas não é só palavras, são atitudes. Vocês não foram chamados para gastar tempo com séries da Netflix, com reels do Instagram, com vídeos bestas no YouTube. Vocês foram chamados para ser cheios do Espírito, cheios da palavra. Eu estou cansada, e o Espírito Santo também está, de jovens que levam a igreja como oba-oba, como se fosse um shopping, como se fosse um parque de diversões. Leva as coisas de Deus a sério. Leva as coisas do Espírito a sério. Leva a palavra de Deus a sério. Eu hoje estava vendo uma jovem de 25 anos, que já foi em 6 países. Fez um curso agora nos Estados Unidos. O curso custava R$100.000 para ela se manter lá. Ela disse: Senhor, me mostra se o Senhor, se é para ir ou não. E se for para eu ir, me dê uma resposta do que o Senhor vai fazer. Deus deu a ela, os professores disseram: é impossível você vir para os Estados Unidos, no Texas, para poder fazer essa escola com bolsa. Bolsa 100% ela ganhou. No segundo ano que ela estava lá, ela disse: no primeiro fez um ano. Deus, eu quero continuar aqui, eu quero fazer 2 anos, eu quero completar. Levanta um missionário do Texas e diz a ela: eu vou pagar tudo. Deus só precisa de pessoas disponíveis. O apóstolo Bud foi a 3ª pessoa que Deus falou para vir para o Brasil e pregar o evangelho para libertar o povo. O 3º americano. Mamadinho estava falando isso na conferência. Porque os outros 2 não deram ouvidos para o que Deus tinha mandado. Mas Bud, um caminhoneiro. Vou repetir: Bud, um caminhoneiro, deu ouvidos ao Espírito de Deus e deixou que a unção de Deus o capacitasse. E hoje ele tem um ministério, mesmo no céu. Há um legado dele na terra com mais de 450 igrejas. Uma palavra que tem libertado pessoas. Ei, adolescentes, as melhores ideias não são para quem está no mundo, é para vocês que são filhos. Nós precisamos começar a nos levantar. Vou ter conta de jovens. Eu vou. Não é para você vir sozinho, não. Sai pelos 4 cantos. Convida pessoas para estar aqui. As pessoas precisam ver em vocês homens e mulheres cheios da palavra e cheios do Espírito. Com convicção de quem são.
do que Deus chamou para fazer, vinham aqui na frente. Aleluia. Eu não sei porquê, mas Deus está com um negócio com vocês que eu vou te dizer, viu? Nívia pregou, falou para os adolescentes. Claudinha falou para os adolescentes. E hoje, quando eu estava ali sentada, que Jamile começou a clamar: ei, se arrumem. Obrigada. Que Jamile estava falando sobre evangelização, sabe, do ministério evangelista ser levantado. O Senhor falou: pegue palavras, eu vou te instruir nas palavras para derramar sobre os adolescentes. Alguém vai lá no DI, chama a Lara para mim. Tá vendo? Deus nos encontra servindo. Deus não chama desocupados. Deus chama aqueles que estão servindo. Lara está lá no DI servindo, mas o Senhor não esqueceu dela. Eu queria que você fechasse os olhos de vocês. Eu queria que vocês orassem em outras línguas, mas não é baixinho não, é fervorosos. Com a mesma intensidade que você tinha pedido algo a Deus, use a mesma intensidade agora para ser cheio do Espírito. A mesma intensidade que você está orando, pedindo a Deus um iPhone. A mesma intensidade que você está pedindo a Deus uma viagem de avião, ou tênis da moda, ou a roupa de marca. Sejam intensos em orar pelo Espírito Santo agora. Sejam intensos. Oh, xeredede brama, e bramabasso, no broboboche, no broboboche de bramas, herere que te chembras, no nos sorobrobosso. Já me lei cânticos espirituais. Já passou do tempo. Xerebrabase, flua. Flua, flua, xerebra, serere que te brama, yorobro se te bramas, erebraba, serere, uma unção. Enche-nos até transbordar. Eu irei por aí, eu irei por aí. Por todo mundo, em todo canto, eu sou ungido, eu sou chamado para ir. Eu irei, eu farei o que me pedires. Eu gastarei a minha vida, a minha força, toda a vitalidade por ti. Por ti. Simos, filho, és amada, cidade mais amada, em todo canto a glória do Senhor invade cada bairro.
levantando juventudes para o Senhor. Desperta-nos, 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 desperta-nos. Não mais adormecidos, não mais distraídos, não mais indiferentes. Há uma causa que queima, há uma causa que queima em nosso peito. Jovens operando milagres, jovens profetas, jovens evangelistas, jovens mestres, jovens pastores, jovens ministros, ideias, 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 ideias divinas. A palavra chega. Jesus, Jesus, Jesus. Profetas, levanta evangelistas neste lugar. Levanta João Batistas, levanta profetas, oh, apaixonados pelo Senhor, oh, disposto, oh, a fazer tudo por amor ao Senhor. Jovens cheios do teu Espírito, jovens apaixonados, jovens dados pela causa do Senhor, oh, conquistadores, oh, ganhadores de almas, oh, influenciadores do teu reino, reino de justiça e amor. Levanta, desperta, oh, ousadia do teu Espírito sobre cada um deles, a ousadia do teu Espírito, oh, a unção extraordinária de capacitação, oh, de mudança de atitude, de pensamento, oh, não sendo mais escravo do medo, escravo deste mundo, oh, mas sendo cheio do teu Espírito, de ousadia, de temor, de paixão pela tua presença, oh, Ramayeta Lamachere que canta Ramamamamamacere. Jovens nessa geração sendo levantados para transformar, para abalar
resgatando vidas, pregando tua palavra, orando por enfermos, por onde eles forem, vidas sendo transformadas. Vidas transformadas. Ministros capacitados e cheios do teu Espírito Santo, Pai. Pastores poderosos, conhecedores da tua palavra, profetas sendo gerados, levantados, cheios do teu Espírito Santo, evangelistas, missionários, apaixonados pelo teu amor, pelo Senhor. Não mais serão os mesmos, não mais serão os mesmos. Se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno
Senhor te capacitando e te habilitando. Sim. A unção que o Senhor está vindo sobre você hoje é uma unção de habilidade e de capacidade. Ao olhar para Joaquim, você vê o futuro. Ao você olhar para ele, você não vê as limitações, mas ver o que o meu Espírito está fazendo através da vida dele. Eu escolhi você para ser mãe dele. O meu propósito na vida dele é grande. Ele não tem limitações. Para o mundo pode até ter, mas para mim que sou o pai, um bom pai não tem limitações. Os seus olhos verão e contemplarão esse mesmo menino que às vezes você não sabe lidar, mas que a unção está te capacitando para aprender a lidar, pregando o evangelho, falando do meu amor, curando os enfermos e libertando os cativos. A minha unção te capacita nessa manhã. Habilidades extraordinárias vindo sobre você nessa manhã. Vai começar a compreender com mais força, com mais simplicidade, e vai saber lidar com todas elas. Com todas elas. Passei por eles, meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Você pode ficar de pé e cantar isso? Oh, somos filhos de Deus, ungidos, separados. Você abriu o mar e eu passei por ele, meus medos foram afogados. Sim, Senhor, sim, Senhor. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. Você pode falar isso bem alto, você é filho. Você abriu o mar e eu passei por ele, meus medos foram afogados. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou filho de Deus. Eu sou
Aleluia. Aleluia. Eita glória. Não fuja mais, diga para seu irmão que está do seu lado. A unção de Deus te capacita. Não fuja mais, a unção de Deus te capacita. Amém? Obrigada, Pai, pela tua doce presença, pela tua doce palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra com o teu Espírito andando juntos. Oh Deus, a unção do teu Espírito, mas também há o ensino da tua palavra. Que possamos sair nessa manhã, Pai, ruminando mesmo, Pai, essa palavra que ouvimos essa manhã. Sabendo, Deus, que somos ungidos pelo Senhor para pregoar a tua palavra, para ensinar outros, para libertar outros, para amar a outros, Pai. Oh, doce Espírito, como é bom depender do Senhor. Como é bom ter o Senhor dentro e sobre nós. Como é bom poder te chamar de amigo. Como é bom saber que nós não estamos sós. Que é a tua unção que nos capacita para todas essas coisas. Obrigada, Pai. Obrigada. Te louvamos, Senhor. Amém. À noite, às 18 horas, o nosso culto de celebração, amém? Sei que será uma palavra poderosa ministrada nesse lugar. É como eu digo, eu não vou estar, mas meu legado fica. Levi vai estar ministrando à noite, amém? Então chegue cedo, convide, não venha sozinho. Convide mais um para estar com você essa noite, amém?